Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Catherine. Desde que a vida me atirou para um mar de desafios, eu sempre soube que só eu poderia remar para a superfície. Perdi minha mãe para o câncer quando era ainda muito jovem, e meu pai, consumido pela sua própria tristeza, se afastou de mim. Eu era apenas uma menina tentando entender o mundo sozinha, sem uma bússola para me guiar. Mas com uma determinação que só a dor pode forjar, construí uma vida que ao menos era segura e confortável. Minha casa pequena e acolhedora era meu refúgio, o lugar onde eu finalmente podia me sentir em paz. Mesmo que a solidão ainda batesse à minha porta, a vida, no entanto, tem uma maneira engraçada de nos surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu quando conheci Jonathan. Ele entrou na minha vida como um raio de sol em um dia nublado, oferecendo uma companhia e um carinho que eu achava que nunca experimentaria novamente. Desde o início, havia algo de especial nele. Não era apenas o jeito como ele me olhava, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, mas também a maneira como ele fazia com que eu me sentisse inteira. Seu sorriso, sempre genuíno, era um alívio para o peso que eu carregava. Jonathan e eu rapidamente nos tornamos inseparáveis. Nosso amor floresceu em algo forte e verdadeiro, e não demorou muito para que ele me pedisse em casamento. Aceitei sem hesitar, sem dúvidas, porque sabia que estava ao lado de alguém que havia me mostrado uma nova forma de viver, uma onde o amor e o apoio eram uma constante, não uma exceção. A proposta foi um dos momentos mais felizes da minha vida, e a certeza de que estava fazendo a escolha certa me acompanhou em cada passo da jornada. Mas havia um aspecto da nossa nova vida que eu abordava como um misto de ansiedade e esperança: conhecer a família de Jonathan. Para mim era como entrar em um território desconhecido. Eu estava preocupada em como seria recebida, como os pais dele reagiriam ao fato de que eu era uma estranha, alguém que, apesar de ter conquistado uma boa vida, ainda se sentia um pouco deslocada. Foi um alívio, então, quando conheci os pais de Jonathan. Eles foram calorosos e acolhedores, fazendo com que eu me sentisse imediatamente parte da família. Gisele, sua mãe em particular, tinha um jeito especial de fazer com que eu me sentisse amada e aceita. O grande dia do casamento chegou, e com ele, o início de um novo capítulo. A cerimônia foi linda e íntima. Rodeada pelas pessoas que mais importavam para nós, Jonathan e eu prometemos um ao outro não apenas amor, mas também um compromisso de cuidar e apoiar, algo que eu valorizava mais do que qualquer coisa. Era um novo começo, um novo lar que construímos juntos. As primeiras semanas após o nosso casamento foram um turbilhão de emoções. Jonathan e eu estávamos radiantes, mergulhados em uma rotina que, embora repleta de compromissos e responsabilidades, era pontuada por momentos de verdadeira felicidade. Mas o que realmente trouxe uma nova profundidade à minha vida foi a relação que desenvolvi com minha sogra, Gisele. Desde o dia em que a conheci, Gisele me fez sentir como se estivesse em casa, mesmo quando estava longe da minha própria. A sensação de conforto que ela me proporcionava era inigualável. Ela era uma mulher forte e gentil que irradiava simpatia. Nosso vínculo foi quase instantâneo. Gisele não apenas me tratou como uma filha, mas também se tornou uma figura maternal para mim, algo que eu nunca soubera que precisava tanto. Gisele tinha uma habilidade especial para iluminar qualquer ambiente com seu sorriso acolhedor e sua risada contagiante. E não era só eu quem percebia isso. As pessoas ao nosso redor também notavam. Nós passávamos horas conversando, compartilhando receitas e trocando segredos de beleza. A cada dia, eu sentia como se estivesse descobrindo um pouco mais sobre ela e, ao mesmo tempo, sobre mim mesma. Nossas tardes juntas eram frequentemente preenchidas com café fresco e histórias que ela contava sobre Jonathan quando era criança. Eu a ouvia com atenção, maravilhada com a forma como ela falava com tanto amor e orgulho sobre o filho. Gisele era um pilar de apoio em minha vida, especialmente quando as demandas do trabalho começavam a pesar. Muitas vezes, depois de um dia exaustivo no salão, ela me recebia com um jantar caseiro e uma escuta paciente. Em troca, eu tentava fazer o mesmo por ela, não apenas como uma nora, mas como uma amiga e confidente. A conexão que formamos era sólida, e eu sabia que tinha alguém em quem poderia confiar incondicionalmente.
Era uma tarde de quarta-feira quando a minha rotina tranquila foi abruptamente interrompida. Eu estava sentada em casa, revisando documentos para o salão, quando o som do telefone quebrou o silêncio. A voz de Gisele, minha sogra, estava carregada de uma tristeza que me fez sentir um frio na espinha. Ela me disse que precisava conversar comigo, e eu podia perceber a angústia em suas palavras. Ao chegar à casa de Gisele, encontrei-a sentada na sala de estar, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. A cena que se desenrolava diante de mim era dolorosa. Gisele, sempre tão cheia de vida e amor, estava visivelmente abalada. Ela me abraçou fortemente, e o calor do seu abraço não conseguiu dissipar o frio que se alojou em meu peito. Catherine, eu não sei como te contar isso. Ela começou, a voz embargada. Fui ao salão de beleza hoje e algo horrível aconteceu. Meu coração acelerou ao ouvir suas palavras. Gisele, que sempre foi tão forte e resiliente, estava agora em um estado de vulnerabilidade que eu raramente via. Eu me sentei ao seu lado e peguei sua mão, tentando transmitir toda a minha força e apoio. Me conte tudo, Gisele. Eu incentivei. Minha voz suave, mas firme. O que aconteceu? Ela respirou fundo antes de começar a relatar o ocorrido. Gisele explicou que, enquanto estava no salão de beleza, foi tratada com um desrespeito que a deixou devastada. Os funcionários foram indelicados e insensíveis, e a gerente, Carla, parecia particularmente hostil. O ponto culminante foi quando Gisele foi ignorada enquanto tentava pedir ajuda para um serviço que havia solicitado. O tratamento desdenhoso e as palavras ásperas a fizeram se sentir humilhada e desrespeitada, e a sensação de ser desconsiderada era palpável em sua voz. Eu ouvia cada palavra, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Não era qualquer salão de beleza, era o meu, que eu havia comprado há pouco tempo, mas minha sogra não sabia. A ideia de que alguém da minha família fosse maltratado ali, por pessoas que deveriam oferecer um serviço com profissionalismo e respeito, era inaceitável. Isso é inaceitável, eu disse, tentando manter a calma. Vou resolver isso. Não posso permitir que você seja tratada dessa forma. Gisele me olhou com uma expressão de alívio misturado com apreensão. Ela sabia que eu não deixaria a situação passar em branco, mas também estava preocupada com as repercussões. Eu garanti a ela que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para corrigir a injustiça. Assim, no dia seguinte, Gisele e eu fomos juntas ao salão de beleza. O salão tinha uma fachada elegante, com grandes janelas de vidro que refletiam o brilho do sol matinal. O interior era um espetáculo de luxo, com móveis de design moderno e polido, e o aroma de produtos cosméticos frescos pairando no ar. Eu estava determinada a confrontar Carla, a gerente que minha sogra descrevera com tanto desgosto. O salão, que antes parecia um local de tranquilidade e beleza, estava agora mergulhado em um silêncio constrangedor. As cabeças viraram lentamente na minha direção, e percebi o choque estampado nos rostos dos funcionários ao me reconhecer. A última coisa que eles esperavam era encontrar a nova proprietária ali, no meio desse cenário. Carla, a gerente, estava em pé atrás do balcão, seu rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ela me encarava com uma expressão de surpresa misturada com medo. Antes que pudesse me aproximar, ela tentou esconder a sua apreensão, endireitando os ombros e tentando recuperar a postura de autoridade que claramente estava desmoronando. Eu respirei fundo, me forçando a manter a calma e a compostura. Se houvesse uma coisa que eu havia aprendido, era a importância de agir com firmeza quando se tratava de proteger aqueles que amava. Boa tarde, Carla. Comecei. Minha voz firme, mas controlada. Não sei se você está ciente, mas sou a nova proprietária deste salão. E eu gostaria de discutir o que aconteceu aqui recentemente com minha sogra. Carla tentou manter o sorriso, mas era evidente que a situação estava fora de controle. Ela balbuciou algo incompreensível e gesticulou para um canto do salão, onde alguns dos funcionários estavam agrupados, claramente nervosos e desconfortáveis. Catherine, eu não esperava que você estivesse aqui. A voz de Carla estava trêmula, um contraste gritante com a postura confiante que ela costumava exibir. Deixe-me explicar. Eu não estava interessada em explicações vazias.
Sabia que as palavras não iriam apagar o desrespeito que minha sogra havia sofrido? Com passos decididos, me aproximei do grupo de funcionários, que agora estavam visivelmente tensos. Eles trocaram olhares ansiosos entre si, como se esperassem que alguém tomasse a frente e se responsabilizasse pela situação. Não precisamos de desculpas agora, eu disse olhando para cada um deles com uma expressão que desafiava qualquer tentativa de evasão. O que precisamos é que vocês entendam a gravidade da situação e que mudanças sejam feitas para garantir que isso não se repita. A tensão no ar estava quase tangível, como uma espessa camada de eletricidade que precede uma tempestade. Eu sabia que a única maneira de restaurar o respeito e a profissionalidade no salão era agir de forma decisiva. Carla, com um esforço visível para manter a dignidade, tentou intervir. Catherine, eu entendo sua preocupação, mas... Antes que ela pudesse terminar, eu a interrompi. Não havia espaço para mais discussões ou justificativas. O tempo para ser condescendente havia passado. Eu precisava que eles compreendessem que o comportamento desrespeitoso não tinha lugar no meu salão. Não há mais espaço para desculpas, Carla. A partir de agora, haverá novas diretrizes para o salão. Todas as ações de desrespeito serão tratadas com a seriedade que merecem. Vou pessoalmente supervisionar as mudanças e garantir que todos os funcionários sejam treinados adequadamente para manter um ambiente de respeito e profissionalismo. Havia um silêncio absoluto enquanto minhas palavras ecoavam pelo salão. Os funcionários pareciam absorver a magnitude da situação e eu podia ver o medo e a surpresa em seus olhos. Carla estava claramente em choque e eu percebi que o impacto das minhas palavras era profundo. Vou exigir uma reunião com toda a equipe para discutir essas mudanças imediatamente. Continuei, minha voz ecoando pela sala. E quero um plano de ação apresentado a mim até o final do dia. Com isso, virei-me para Gisele, que havia permanecido em um canto, observando silenciosamente a cena. A expressão dela era uma mistura de choque e gratidão. Eu me aproximei dela e a tomei pela mão, transmitindo toda a minha determinação e apoio. Vamos para casa, disse a ela suavemente. Vou garantir que isso não aconteça novamente. De volta à minha casa, senti o peso das responsabilidades que carregava e a necessidade de agir rapidamente para corrigir a situação no salão. Sabia que essa experiência, embora difícil, me ensinou uma valiosa lição sobre a importância de lutar pelo que é certo e proteger aqueles que amamos. Eu estava decidida a enfrentar os desafios e a restaurar a integridade do lugar que agora era parte importante da minha vida e da minha identidade. A manhã seguinte ao confronto no salão começou com um clima tenso e cheio de expectativas. Enquanto tomava meu café, minha mente ainda girava em torno das recentes revelações e das mudanças que eu tinha imposto. O salão, uma extensão do meu mundo, estava agora sob um novo regime, e eu sabia que seria uma tarefa árdua fazer com que tudo voltasse aos trilhos. Meus pensamentos estavam com Gisele, que tinha sido uma rocha sólida durante todo o processo, mas também sentia a necessidade de ajustar o ambiente no salão para que todos se sentissem confortáveis e respeitados. O telefone tocou e era Carla, a gerente do salão. A voz dela estava fria e defensiva, uma tentativa clara de manter a dignidade após o confronto. Ela queria uma reunião para discutir as novas diretrizes e os ajustes necessários. Embora eu não esperasse que ela recebesse bem as mudanças, precisava ouvir diretamente dela como ela planejava se adaptar à nova administração. Com um suspiro profundo, aceitei o convite e marquei um horário para nos encontrarmos no salão. Quando entrei no salão, o ambiente estava carregado de um silêncio constrangedor. Os funcionários, alguns com expressões de culpa, outros com olhares desafiadores, estavam tentando se ajustar ao novo regime. Carla, com uma postura ereta e uma expressão tensa, me esperava em seu escritório improvisado. O contraste entre a elegância do salão e o clima de tensão me fez refletir sobre como tudo havia mudado tão rapidamente. Sentamos frente a frente e comecei a falar com uma calma controlada, mas firme. Carla, eu entendo que essa transição não tenha sido fácil para você e para a equipe. No entanto, a forma como Gisele foi tratada foi inaceitável.
eu estou aqui para garantir que todos no salão trabalhem em um ambiente onde respeito e profissionalismo sejam uma norma. Carla parecia inquieta, seus olhos piscando rapidamente enquanto tentava encontrar as palavras certas. Catherine, eu admito que a situação foi mal administrada, mas você precisa entender que isso foi um erro isolado. Não é o padrão do salão, não é apenas sobre um erro isolado. Respondi, mantendo meu tom firme. É sobre garantir que isso nunca mais aconteça. O que eu preciso saber é como você e sua equipe planejam adaptar-se a essas novas diretrizes e garantir que todos sejam tratados com o respeito que merecem. Ela hesitou, então se levantou para buscar um documento na mesa. Aqui estão os planos de treinamento que preparamos para a equipe. Vamos incluir sessões de sensibilização e atendimento ao cliente, conforme solicitado. Revisei o documento rapidamente, percebendo que eles haviam tentado fazer algum progresso. Mas não era o suficiente. Isso é um começo, mas precisamos ir além. Quero ver mudanças reais, e isso significa que o atendimento ao cliente deve melhorar significativamente, e todos os membros da equipe precisam se envolver ativamente no processo de mudança. Caso contrário, não terei dó de demitir um por um. O restante da reunião foi um balanço entre expectativas e promessas. Embora Carla tentasse mostrar boa vontade, sabia que a verdadeira mudança só viria com uma supervisão constante e um compromisso genuíno. Saí do escritório de Carla com a sensação de que um peso estava sendo levantado, mas também com a clara percepção de que a estrada para a restauração completa ainda estava longe de terminar. Depois da reunião, voltei para casa para encontrar Gisele, que estava me esperando no sofá da sala. Ela parecia mais calma, embora os olhos ainda carregassem um traço de tristeza. Como foi no salão? Perguntou ela com uma voz suave. Tenso, mais produtivo. Carla e eu discutimos as mudanças necessárias e eles estão começando a implementar treinamentos e ajustes. Respondi, tentando ser otimista. Mas o mais importante é que quero que você saiba que fiz isso por você, por nós, para garantir que nada semelhante aconteça novamente. Gisele me abraçou com um calor reconfortante e pude sentir a sinceridade em seu gesto. Obrigada, Catherine. Eu sei que você fez o que era necessário e isso significa muito para mim. O restante do dia foi dedicado a pequenas tarefas e ajustes na minha própria rotina, mas a sensação de ter tomado uma atitude positiva me acompanhava. Enquanto caminhava pelo bairro à noite, refletia sobre as lições que aprendi. A experiência havia testado minha capacidade de lidar com conflitos e de manter a integridade no meio de adversidades. Finalmente, quando me deitei para dormir, sentia que havia feito a coisa certa. A mudança era difícil, e nem todos estariam felizes com ela, mas estava confiante de que o caminho que eu escolhi era o melhor para todos envolvidos. No fundo, eu sabia que, apesar dos desafios, minha determinação em proteger e valorizar a família e manter a dignidade em meu negócio havia prevalecido. Embora houvesse mais trabalho a fazer, estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, com a certeza de que, ao final, a justiça e o respeito sempre triunfariam. Portanto, marquei uma visita especial ao salão, levando Gisele comigo, e preparei um cenário onde os funcionários poderiam enfrentar as consequências de suas ações. Quando chegamos ao salão, a atmosfera estava carregada de tensão. Eu havia instruído que a visita fosse feita em um horário calmo, para garantir que todos os funcionários estivessem presentes e que a situação pudesse ser tratada sem interrupções. Ao entrar, fui recebida por um silêncio quase palpável. Os funcionários, ao nos verem, trocaram olhares nervosos. Eu podia sentir a ansiedade no ar, como se estivessem cientes do que estava por vir. Bom dia a todos, comecei, com um tom firme que deixava claro que o que eu estava prestes a dizer era sério. Hoje, estou aqui para resolver a situação que ocorreu recentemente com a minha sogra, Gisele. Os rostos dos funcionários empalideceram ao ouvir o nome de Gisele. Eles sabiam o quanto o tratamento desrespeitoso dela havia sido inadequado e que eu estava aqui para garantir que a situação fosse reparada. Olhei para Gisele, que estava ao meu lado, com uma expressão de dignidade serena, mas também com um leve sinal de apreensão.
Gostaria que todos vocês se reunissem no centro do salão. Continuei, indicando a área onde poderíamos ter uma conversa aberta e honesta. Os funcionários, ainda visivelmente tensos, se posicionaram em um semicírculo à frente de nós. Havia Carla, a gerente do salão, com uma expressão de culpa. Lisa, a recepcionista, e os outros membros da equipe, todos com olhares de desconforto. Eu percebi que alguns deles estavam tentando se esconder atrás de um comportamento mais formal, como se isso pudesse atenuar a culpa que estavam sentindo. Como vocês sabem, eu comecei mantendo o olhar firme. Gisele foi tratada de maneira completamente desrespeitosa e humilhante aqui no salão. Hoje, estou aqui não apenas para corrigir isso, mas para garantir que todos compreendam a seriedade de suas ações. Os funcionários trocaram olhares nervosos e murmúrios de arrependimento. Eu continuei. Cada um de vocês terá a oportunidade de se desculpar pessoalmente a Gisele. Quero que entendam que o respeito é a base de qualquer relacionamento, especialmente no atendimento ao cliente. O ambiente estava carregado quando Carla, com um olhar de remorso, se aproximou de Gisele. Senhora Gisele, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Foi inaceitável e eu lamento profundamente o desrespeito que você sofreu. Por favor, aceite nossas desculpas. Gisele, com um sorriso calmo e sereno, respondeu. Eu aceito suas desculpas, Carla. Espero que todos vocês possam aprender com isso e tratar cada cliente com a dignidade que merecem. Lisa, a recepcionista, também se aproximou, com uma expressão de arrependimento genuíno. Senhora Gisele, eu também peço desculpas. O tratamento que você recebeu não reflete os padrões que nós devemos manter aqui. Sentimos muito e vamos fazer o nosso melhor para garantir que isso não se repita. Com os pedidos de desculpas feitos, eu pedi para que Gisele fosse atendida como uma cliente VIP. Ela foi conduzida a uma cadeira confortável, onde foi recebida com uma atenção especial e com o máximo de respeito. Eu observei de perto, certificando-me de que todo o processo fosse impecável e que Gisele se sentisse verdadeiramente valorizada. Após a experiência, eu e Gisele saímos do salão e eu sabia que havia cumprido meu objetivo. Gisele parecia aliviada e grata e eu estava satisfeita com o resultado. A resolução da situação não foi apenas sobre corrigir um erro, mas também sobre reafirmar a importância de tratar todos com dignidade e respeito. Quando voltei para casa e contei a Jonathan sobre o que havia acontecido, sua reação inicial foi de raiva. Ele estava furioso com a forma como sua mãe havia sido tratada e queria garantir que houvesse uma resolução justa. Eu não consigo acreditar que alguém faria algo tão desrespeitoso com minha mãe. Jonathan disse, seus olhos brilhando com a indignação. Isso é inaceitável. Eu compreendi sua frustração e continuei. Eu sei, Jonathan, foi um momento muito difícil, mas eu fui ao salão e fiz com que os funcionários pedissem desculpas a Gisele. Eu também assegurei que ela fosse tratada como a cliente VIP que ela realmente é. A raiva de Jonathan começou a se acalmar à medida que ele ouvia sobre a forma como eu havia resolvido a situação. Você fez o que era necessário para corrigir o erro e garantir que Gisele fosse tratada com o respeito que merece. Eu não poderia estar mais agradecido por isso. Ele disse, seu tom suavizando. Ele se aproximou e me abraçou com força, seus braços envolvendo-me com um carinho profundo. Obrigado por ser tão boa e por proteger minha mãe. Eu sei que não foi fácil, mas você fez a coisa certa. Ele sussurrou, e eu senti a sinceridade em suas palavras. Com o incidente resolvido e o respeito restaurado, o salão começou a voltar ao seu normal. A nova atmosfera de profissionalismo e consideração foi evidente, e eu sabia que o esforço havia valido a pena. Gisele e eu continuamos a nos conectar e a fortalecer nosso relacionamento, e eu estava satisfeita por ter conseguido corrigir a situação. Ao olhar para o horizonte, com o sol se pondo e tingindo o céu de tons suaves de laranja e rosa, senti uma sensação de paz e realização. O desafio havia sido enfrentado com coragem e determinação, e o futuro parecia promissor. Com o apoio de Jonathan e a restauração do respeito no salão, eu estava pronta para abraçar os próximos capítulos da minha vida
com um coração leve e uma mente tranquila. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!